Olá, meu nome é Luísa Storani Biscar, sou da Caprio Capriolês e também estou na TV Relacionamento. Continuando o nosso mergulho na mente humana, eu tenho o prazer de receber a Isabel Franchon. Isabel, vou ler aqui porque o currículo também é grande. Especialista em desenvolvimento humano e cultura organizacional, com mais de 18 anos em coaching e formação de liderança. Psicanalista, tem atuado junto a profissionais com foco na saúde no trabalho. Formada em jornalismo, pós-graduada em liderança, educação e saúde. MBA em desenvolvimento humano, gestores pela GV, especialista em marketing pleno pela MM School, Master Coach pela Behavioral Coaching Institute, Clinton Education. Então, é um currículo de pleno. Então, ela é coaching, mas também ela é psicanalista. E ela aborda um tema muito sensível e muito difícil, que é a psicanálise do mundo corporativo. Eu queria que você começasse falando, abordando um pouco desse tema, que é uma coisa muito sensível. O mundo corporativo é muito competitivo, é muito tóxico. Eu queria que você falasse um pouco como que você atua nesse mundo. Ok, é um prazer estar aqui, conversando com você na TV Relacionamento. É verdade, né? A psicanálise ela é muito mais conhecida por consultório, né? Sim, psicanálise em consultório. Mas o sofrimento, ele não fica do lado de fora quando você entra na empresa. Não. Ele vai junto com você, né? E quando a gente entra na empresa, pelo contrário, o sofrimento se manifesta nas relações do trabalho, se manifesta nas decisões que a gente toma, se manifesta com os líderes, nas relações com os líderes, nas relações entre as pessoas, né, e equipes. A psicanálise, ela permite olhar para as pessoas, para o que está por trás do que você está mostrando, né? Você se aprofunda nos sintomas. Que dores estão por trás dos seus sintomas? Né? Essa é a visão da psicanálise, né? Aquilo que nem sempre aparece. Inclusive no mundo corporativo, é o que é interessante que você falou, você é uma pessoa única, claro, você leva os seus traumas, vamos dizer, e mergulha dentro do mundo corporativo, onde terá outras tensões, que são as tensões justamente da pressão, né, do mundo corporativo, das exigências e das pessoas que concorrem entre si também. Né? Então, é uma coisa dupla, né? É uma coisa que, inclusive, vamos dizer, a pessoa entra, vamos dizer, muitas vezes em parafuso, porque ela já tem os seus traumas, quer dizer, lógico, eu quando trabalho deixo minha psique lá fora, meus problemas Não deixa. E você pode falar isso pra gente? Deixa claro, não deixa. Não deixa. Quando eu trabalho, deixo tudo lá fora. O pessoal costuma falar isso, né? E aí tem isso que vai mergulhar no mundo corporativo, onde a gente tem muita competição, muita exigência, né? Sim, na verdade, assim, a saúde mental nas organizações, ela está sendo bastante em foco no mundo atual. Porque, principalmente, antes já era, mas depois da pandemia, a situação piorou muito, né? Piorou bastante. Só para você ter uma ideia, eu vou falar uns dados aqui. Em um ano, o afastamento por problemas mentais aumentou 66% no Brasil. Né? O que, assim, é um absurdo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 5 pessoas, uma vai ser afastada por problemas mentais, por doenças mentais, né? E isso representa um prejuízo de $1 trilhão. Pouquinho, pouquinho, quase nada. Então, é interessante porque você falou na pandemia,
é justamente isso, né? As pessoas na pandemia, a gente vai fazendo tudo online, tudo. Isso daí acarretou mais trabalho para as pessoas, porque as pessoas estavam em casa com a sua família e estavam trabalhando. Então, não, mas então é um trabalho online, vão mandando coisa, vão mandando e-mail, vão mandando trabalho, e as pessoas não conseguiam dividir o tempo do trabalho, como a gente faz, vamos dizer, no trabalho presencial, do tempo com a família. O que você fala? Olha, na verdade, assim, foi bastante trágico, porque ninguém sabia como trabalhar em casa. Ninguém sabia, as empresas não sabiam como era um trabalho online. Era uma coisa nova, né? Não dá para você levar o mesmo processo que você usa no trabalho presencial para o trabalho online. E eu costumo dizer o seguinte, não se trata de você trabalhar em casa, mas se tratava de você morar no trabalho. Sim, exatamente. Então, assim, onde tudo junto e misturado. Você ficava envolvido com o trabalho, ao mesmo tempo que você tinha que resolver problemas familiares, problemas seus, e isso acarretou um problema muito sério de saúde mental, né? Então, assim, no campo emocional, a gente vê até hoje, começou mais forte na pandemia, mas já vinha antes, segundo as minhas pesquisas, né, meus atendimentos, mas assim, muita depressão, burnout, crises de ansiedade, crises de pânico. Eu tive um cliente que teve crise de pânico e no trabalho ela quebrou tudo, né? Ela chegou na sala e quebrou tudo lá. E assim, são conflitos constantes no campo comportamental, as relações tóxicas, os desentendimentos, o excesso de competitividade, a pressão por resultados. A pressão por resultados no mundo organizacional é muito forte. Ela é quase desumana, assim. As pessoas têm que ter uma alta performance. Não basta mais ser bom. Tem que ser Tem que ser excepcional. excelente, excepcional em tudo. E isso é muito difícil, né? São pessoas difíceis, né, Isabel? Então, pessoas que cobram, dizer, aquela história de ela já tem uma personalidade difícil. E se ela tem uma posição de mando, nossa, aí Sim, pronto. aí você Então, vê, aí a coisa já tá Sim, feita. e Né? aí é que entra a psicanálise, né? O que tem por trás, né? Então, por exemplo, no campo físico, né? No corpo. O corpo também fala desse cansaço, desse estresse todo. As pessoas ficam com fadiga crônica, insônia, falta de apetite, irritabilidade ou, o contrário, passividade. E isso se reflete nos resultados da organização. Sim. Então, quando não é absenteísmo, que a pessoa entra em licença médica por saúde mental, ela dá um baixo rendimento. Né? Dá um baixo rendimento. E tem pessoas que entram em pânico só de pensar em ir pro trabalho. Tem pessoas que estão em pânico só de, meu Deus, eu tenho que ir para lá. Eu tenho pacientes e clientes que têm problema sério. Olha, só para você ter uma ideia, Christophe Dejoux, que é uma das referências na psicodinâmica do trabalho, ele fala que o sofrimento não vem apenas da forma, da carga de trabalho, não é só a carga de trabalho, mas não só das condições físicas, mas na verdade da forma como a organização trata você, da forma como os relacionamentos se desenvolvem, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa que vai contra os seus valores, uma coisa que você não se sente feliz fazendo aquilo, você também se desorganiza psicicamente, né? Então, sim, porque é uma coisa que você, digamos, você precisa porque você está servindo aquela empresa, mas por outro lado, são coisas que vão contra os seus valores. Sim. Difícil, né? Sim. Não é uma situação fácil, é uma situação bastante desconfortável. E quais são esses sintomas organizacionais que você falou da organização que você tinha falado? Então, os sintomas organizacionais, né? O excesso de trabalho, a carga excessiva de trabalho, né? Nunca é suficiente, né? As relações tóxicas entre as pessoas, o ambiente tóxico, insegurança psicológica, o silêncio das organizações. A gente sabe muito bem quando uma organização está doente, quando há um silêncio, onde ninguém tem a coragem de dizer o que está acontecendo ali naquela organização. Mas agora parece que tem uma norma, né, para que as empresas tenham uma
ambiente mais saudável. A RN1, né? A RN1. E isso daí vai ser então obrigatório. As empresas serão montadas, espera-se, né, que quando acontecerem problemas de saúde com seus colaboradores, né? Então a empresa teria, segundo o estadual, uma obrigação de manter um ambiente saudável e bom para os seus colaboradores, né? Para que eles se desenvolvam, para que trabalhem bem, vamos ver se cumpre, né? Como o ESG, por exemplo, né? O ESG é o social, que seria o quê? O cuidado com os seus colaboradores, com todos os seus stakeholders, com a sociedade, com todo mundo, para que seja saudável. Você não sabe se é só política, só marketing ou se vai acontecer na realidade, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Isso é uma previsão, tem uma previsão para começar? A RN1, sim, o ESG não é uma norma, né? Mas é alguma coisa mundial, né? Então a gente espera que sim, né? Eu acho que cuidar da saúde dentro do mundo corporativo é bastante difícil, é bastante complexo, né? Porque é o que você falou, a pessoa tem os seus problemas que ela vai levar para dentro de um outro mundo que tem uma outra modo de funcionar. E bastante complexo, porque é um sistema dentro de outro sistema, a pessoa é um sistema Sim. dentro de outro sistema. Veja, se você considerar que o sujeito, a pessoa, tá? Ele não é só um trabalhador. Além de um trabalhador, ele é um pai de família, ele tem uma família, ele tem uma vida social, ele tem relações, ele interfere na cultura, interfere na economia. Se você pensar que essa pessoa adoece e leva tudo isso para fora, qual é o impacto que tem na sociedade? O impacto é muito grande, né? Como é que ele educa o filho se ele está doente, se ele está infeliz, se ele está insatisfeito? Como é que ele mantém um bom casamento ou boas relações se ele está absolutamente doente? A gente viu muita gente separar-se, né, por causa de problemas assim. Então, a psicanálise tem essa proposta, né, dentro das organizações de promover a escuta. Né? A psicanálise, na verdade, não está aí para corrigir ninguém, para corrigir nenhuma pessoa, mas de ajudar a pessoa a trazer para a consciência os problemas que ela tem, aprender a lidar com aquilo e aprender a fazer escolhas mais saudáveis, escolhas mais sábias para ela. Né? E a prevenção? Isso daí é prevenção, não funciona como uma prevenção, funciona tanto para melhora do ambiente como para melhora de uma coisa una, né? Melhora do ambiente familiar também, é uma coisa lógica também. Sim, é a mesma pessoa, tanto fora, tanto na empresa, como dentro da família, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, prevenir não é um luxo, né? A empresa trabalhar com a prevenção na saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. A empresa, queira ou não, toda a empresa transforma o mundo. Ela não está transformando alguma coisa no mundo. E ela tem responsabilidade. Né? Não dá para isentar a empresa dessa responsabilidade. Né? Então, quando a empresa previne, ela está trabalhando para si também. Né? Imagine a quantidade de pessoas que entraram em licença por tempo indeterminado. Eu tenho um cliente que simplesmente pirou, assim, literalmente. Imagine um homem de 45 anos caindo no chão e chorando feito uma criança, por causa do assédio. Um assédio moral muito intenso, que ele sofria da coordenação. Né? E isso vai acumulando, vai se tornando cumulativo e a pessoa desmorona. E isso para a organização é péssimo. Né? Assim, a gente sempre se pergunta quando é que as organizações vão olhar para isso. Né? Porque, não, dá licença, não, tira. Só que não é só absenteísmo. Né? As pessoas vão embora, as pessoas estão presentes, mas não estão presentes com consciência internamente. Elas vão trabalhar, mas elas não estão presentes. Não tem a presença consciencial, né, de consciência. E isso é um sofrimento humano muito profundo.
muito profundo. Pra você ter uma ideia, eu levantei nesses últimos tempos, assim, todos os meus atendimentos, em fichas e tudo, e revi todos os meus atendimentos. E engraçado que por volta de 2008, 2010 mais ou menos, as pessoas procuravam a gente para adquirir competências, habilidades, para como é que eu posso ser melhor? A pergunta era essa, como é que eu posso ser melhor? Por volta de 2012, 2013, começou a mudar um pouco, porque começou uma maior pressão pela crise econômica, e aí as pessoas chegavam e como é que eu posso me livrar disso? Então foi uma época em que a gente trabalhou muito com o empreendedorismo e tudo isso, né? Assim, como é que as pessoas podiam buscar... Isso, como é que as pessoas podiam sair daquele ambiente e a pergunta, sabe a pergunta que as pessoas faziam? Como é que eu posso sobreviver a isso? Essa era a pergunta. Então a questão é realmente muito séria, né? E a psicanálise olha para as empresas como olha na psicanálise olha sempre os padrões os padrões emocionais que você traz da sua vida. Você não deixa eles para fora quando você entra na empresa. Você traz, né? Você traz. E assim, dentro da empresa, o ponto do tempo que você fica dentro da empresa, se você somar, é muitas vezes não é muito maior do que o tempo que você fica com a sua família. Sim, eu costumo dizer o seguinte, você passa 1/3 no mínimo do seu dia, é bem mais hoje, na empresa. O outro 1/3, se você conseguir, você dorme. Né? Descansa, dorme. O outro 1/3 você tem que usar para fazer todo o resto, para se locomover, para conviver, para tudo. Então, assim, quem dá conta disso? Não dá conta disso. Eu tenho, por exemplo, a gente estava conversando, né? Atendo uma pessoa que é uma gestora extremamente competente tecnicamente e tudo, mas ela não dá conta, ela está muito mal mesmo, está tomando medicação, porque o dia inteirinho dela é tomado por reuniões. Né? Tem dia que ela tem 10 reuniões. Uma semana que aguente, né? E aí, em que momento ela faz as tarefas que ela precisa fazer? À noite, em casa, fim de semana. Desumana, né? Não faz sentido, né? Para receber e-mail, responder e-mail, em reunião. É desumano, né? É desumano, anda bastante desumano. E se você pensar, né, na psicanálise como então, um caminho para você ajudar nisso, né? Você traz os seus padrões. Você já tinha esses padrões antes de trabalhar, né? Por exemplo, eu atendo uma pessoa, uma gestora extremamente eficiente, extremamente capaz. Toda vez que ela vai fazer uma apresentação, ela trava, não consegue de jeito nenhum. E aí a gente trabalhando com psicanálise, e a gente chegou a uma conclusão, quer dizer, chegou a um cenário onde a voz do chefe lembrava muito a ela da voz do pai, que era extremamente crítico e exigente, né? Então, assim, como é que ela respondia a isso? Travando. Então, assim... Não aceitando, né? Falando não. Quando ela entrou, teve consciência disso, né? Ela conseguiu superar, devagar, mas conseguiu. Ou o outro rapaz que ele se sobrecarrega de uma tal maneira, tão intensa que você fala, como é que o sujeito não sobrevive? Porque ele pega tudo, ele vai pegando as coisas. Então ele não fala não, ele vai se sobrecarregando. Se sobrecarrega de uma maneira insuportável. E aí também, que padrão a gente descobriu? A gente descobriu que quando ele era criança, ele só conseguia agradar a família se ele atendesse todas as expectativas. Então ele continuou pela vida fora, tentando atender expectativas no trabalho, na vida, com a família, sempre para agradar, né? Então, olha, isso daí é muito necessário, porque assim, as empresas vão continuar cada vez mais exigindo, né, porque a crise econômica, enfim, vai continuar, a crise interna vai continuar, então tem que ter alguém que administre
as pessoas que lá estão trabalhando, né? Então vamos investir na psicanálise para que tenha um ambiente melhor, para que tenha uma melhor produtividade, que seja uma coisa mais humana, né? Mais humana, mais possível de ser levada, né? A gente atende dentro do como é que é? Então, a gente tem criado espaços de escuta dentro das empresas. É um movimento muito pequeno, bastante pequeno, mas são espaços de escuta. Porque a psicanálise é escuta. Né? Ninguém está mudando ninguém ali. Você está proporcionando à pessoa um espaço para que ela seja escutada. Quando ela fala, ela se escuta. E aí ela chega, ela aumenta a consciência e começa a perceber. Exato. Traz a fora, né? E aí você também tem um espaço de atendimento? Sim, eu atendo em consultório e atendo online também. Certo. Né? E eu também faço treinamentos, né? Tem que ser coach, né? Também. Então, Isabel, eu queria que você deixasse uma mensagem agora encerrando a nossa entrevista e deixasse os seus contatos também. Então, eu diria o seguinte, jamais ignore os sinais do seu corpo. Jamais ignore, porque o corpo é o primeiro a se manifestar. Né? Então, assim, insônia, cansaço excessivo, falta de apetite, irritabilidade, esses sinais, eles estão mandando uma mensagem para você. Mandando uma mensagem, tipo, para, né? Fica por aqui. Você não pode se acostumar com o que adoece. A doença não é um estado natural. Né? Você que é médica sabe disso. A doença não é um estado natural. Ela está dizendo alguma coisa. Seu organismo está dizendo alguma coisa para você. E acho que mais uma coisa também, assim, pedir ajuda não é vergonhoso. Quando você não está aguentando, quando você não precisa nem chegar ao estado de não aguentar, mas quando você está mal, peça ajuda. É um ato de coragem e, além de um ato de coragem, é um ato de responsabilidade para com as pessoas com as quais você convive, para a sua equipe, né? Porque o reflexo da sua atitude vai bater diretamente neles. Né? Então é um ato de responsabilidade com você mesmo e para com os outros. Certo. Aí se você quiser deixar seus contatos. Ok. Eu trabalho em consultório em Pinheiros e atendo em consultório em Pinheiros, atendo pela internet também. Trabalho em empresas, tenho criado espaços de escuta em empresas, é um movimento bastante pequeno. Você pode me encontrar no LinkedIn, Isabel Franchon, e pelo e-mail belfranchon@gmail.com. É isso. Foi um prazer muito grande. Esse daí foi um assunto assim, muito importante, porque assim, a gente sabe, né, as pressões que as empresas exercem sobre os seus funcionários para resultados, é muito importante. O adoecimento realmente das pessoas, né, em busca de resultados, a competitividade, todas as coisas que acontecem, é realmente muito importante que tenha esse olhar, né, uma pessoa que vá realmente a psicanálise olhando para esse mundo corporativo, muito importante. Eu acredito nisso também. Por isso que eu estou divulgando né, o trabalho. Eu te agradeço a oportunidade de foi conversar. muito bom essa entrevista e eu adorei. Foi uma honra ter você. Obrigada, foi uma honra conversar com você. Gostei bastante. Medicina é uma área que me apaixona. Então, Gostei o nosso programa Saúde agradece. Obrigada, eu agradeço também.